Oi pessoal, eu sou o Julenberg, acabei de entrar aqui no PET Elétrica, vim gravar esse vídeo aqui pro PET YouTube, que é o vídeo do segundo projeto Arias, que foi passado para turma do primeiro semestre, né, de introdução à engenharia. Nessa aula básica eu vou fazer do zero o circuito do servomotor no Arduino aqui junto com vocês e vou explicando certas coisas. Também fazendo a lógica de programação. Pronto, a gente está aqui dentro do Tinkercad. Vamos pegar basicamente o Arduino, a protoboard. Vamos usar também o potenciômetro e o servomotor. Vamos fazer as conexões da placa, conectar 5 volts da placa no positivo. Deixa eu trocar essa cor a preto não, vermelho. Usar o vermelho para positivo e o preto para o GND, né? Polo negativo. Alimentou aqui. Agora vou fazer a conexão do servomotor. Ele tá, se vocês olharem aí bem de pertinho, ele tem fios de 3 cores, né? 3 fios, um marrom, um vermelho e o laranja. O marrom é o fio do GND, o vermelho é o fio do polo positivo e o laranja é onde vai se conectar com a placa do Arduino. Vou fazer aqui a ligação para vocês. Colocar ele mais para cima para ele ficar próximo da placa. Agora mostrando o marrom vai no GND. Vou ligar nesse GND daqui. O vermelho também vou ligar no positivo da placa. E o laranja eu vou escolher aqui, pode ser qualquer uma das portas digitais. Eu vou escolher a porta 8 e vou mudar a cor também para laranja, cor do fio, para vocês identificarem com mais facilidade. Agora, quanto ao potenciômetro, eu vou alterar a resistência dele para 10k ohms, que é uma boa resistência para se utilizar nesse projeto. Seria ele aqui na protoboard. E as ligações dele são o seguinte: você pode ligar tanto esse no positivo e esse negativo, quanto ao contrário, mas vai mudar a ordem de giro. E a parte do meio vocês vão ligar na entrada analógica, que eu vou explicar para vocês como funciona. Qual a diferença da entrada digital para analógica. Pronto, vocês viram no projeto do semáforo que a entrada digital era ou 880, né? Por exemplo, mandava 0 volts se você quisesse deixar o semáforo desligado, e mandava 5 se você quisesse deixar o semáforo ligado. Ou seja, não tem um meio termo. Aí vou trazer uma analogia para vocês de um clima, por exemplo. Você quer medir o clima. Se tivesse a 0 graus na porta digital, ia mandar 0 volts, ia estar frio. Se tivesse 100 graus, ia mandar 100 volts, ia estar gelado. Só que as entradas analógicas são diferentes. Elas recebem valores alternados, não recebem um sim ou não, ou o high e low, né, que a gente usou na programação do circuito passado. Elas recebem também informações variadas. Fazendo a ligação aqui no polo negativo, polo positivo. Fiz aqui a ligação no análogo 0. Agora também não se esquecer de ligar esses polos negativos que estão sendo alimentados pela placa nos outros 2 polos também. Então aqui, positivo desse vai alimentar esse positivo, o negativo desse vai alimentar esse negativo.
Então as ligações estão praticamente feitas, agora é a parte da programação. Para você conseguir fazer esse circuito, você vai ter que usar uma biblioteca que vai facilitar bastante o nosso trabalho, que é a biblioteca do servo. Include servo.h. E aí, também para facilitar um pouco e tornar um pouco mais fácil de entender, vou definir o pino do servo como 8, porque vocês não estão vendo que o servo está conectado no 8. Então, definir o pino do servo como 8. E vou definir, né, o pino do potenciômetro como o A0, porque aqui está na entrada analógica 0. A gente declara a variável do servo. Vocês podem usar o nome que vocês quiserem. Vocês colocam servo e depois a variável que vocês querem atribuir. Vou colocar meu servo. Se você quisesse colocar, se você estivesse usando mais de um servo, colocaria meu servo 2 e assim por diante. Passando para o void setup. Nessa parte a gente vai declarar o pino que o servo está atribuído, usando o comando meu servo ataque. O mesmo nome que você declarou aqui, você vai ter que usar no void setup. E inserir o pino onde o seu servo está. No nosso caso, está no 8. Só que como a gente já declarou o pin do servo como 8, a gente poderia simplesmente escrever aqui, pin servo. E já constaria como 8. Vai funcionar normalmente o programa. Você poderia ou só digitar 8 aqui e toda vez que você quiser declarar o pino do servo, digitar 8, ou fazer logo esse define, e aí você não precisaria ficar escrevendo 8 toda vez, só escreveria o pino do servo. E se você quisesse trocar o pino, por exemplo, do 8 para o 9, você viria aqui no código, define, pino do servo, 9. E continuaria funcionando normal. Você não teria que trocar individualmente aqui, se tivesse 8, para o 9. Por isso que eu estou fazendo desse jeito, declarando o pino do servo. Então a gente vai usar o serial begin também, que eu vou declarar no void setup, uma taxa de 9600, uma taxa padrão. Vocês estão vendo aqui o botão monitor serial no Tinkercad? Esse monitor vai passar informações para a gente nessa taxa aqui. E trazendo um pouco para nossa programação, para vocês entenderem um pouco, a gente tem um int main, certo? Onde a gente faz a nossa programação, a gente roda e o monitor mostra o nosso programa. Como no Arduino tem o void loop, ele vai ficar atualizando essas informações e reenviando elas na taxa que você definir nesse serial begin. Para demonstrar para vocês essa exibição do serial na tela, vou escrever o comando aqui, serial print, digitar a palavra oi, dar o espaçamento e aí rodando o programa para vocês e abrindo o monitor serial. Iria estar escrevendo sem parar aqui oi nessa taxa de atualização. Agora, com o void setup declarado, vamos para a parte do loop. Vou criar a variável int leitura do potenciômetro para ficar fácil de vocês compreenderem. Leitura do pot, e ela vai ser igual a analog read do pino do potenciômetro. Como o potenciômetro está conectado numa entrada analógica no A0, o it da leitura do potenciômetro vai simplesmente ler essa entrada. Analog read é para ler a entrada analógica, do mesmo jeito que no projeto passado tinha o digital read para ler as entradas digitais. E o pino do potenciômetro, vai lembrar, é o A0, que eu defini aqui em cima.
Se você não quiser definir, simplesmente você poderia colocar aqui a 0. Agora a gente vai achar o ângulo que a gente quer imprimir. Então vou criar a variável ângulo, int ângulo, que vai ser igual map. Essa função map é uma função da biblioteca servo.h, que vai ajudar a gente bastante. Eu coloco leitura do potenciômetro 0, 1023, e aqui o ângulo que a gente vai querer que ele exiba 0 até 180. Diferença, ponto e vírgula. E agora meu servo ponto right ângulo. O que é esse meu servo ponto right? O servo foi o servo que eu declarei aqui, que é o servo que eu estou usando, tá no pino 8, e ele vai escrever um ângulo que foi mapeado. Por exemplo, se o potenciômetro tivesse no 0, né, o ângulo seria 0 e o servo motor iria imprimir o ângulo 0. Se tivesse no 1023, o ângulo estaria em 180 e iria imprimir o ângulo 180. E para vocês acompanharem a leitura de sinais, eu vou colocar serial print a 0, que essa aqui é a leitura que vai ocorrer no analog 0. Serial print leitura do potenciômetro. Também vou escrever ele para exibir um ângulo. Ângulo do potenciômetro, variável ângulo, foi a que eu declarei aqui. Eu vou dar um delay para ele não ficar exibindo as informações desenfreadamente. Delay de 50 milissegundos. E vou iniciar a simulação. Pronto, pessoal, voltando. O programa tinha travado porque eu esqueci desse ponto e vírgula e desse ponto e vírgula. Mas agora eu creio que vai dar tudo certo. Pronto, agora vamos testar o circuito aqui do lado. Vou girar o potenciômetro. Pessoal, esse errinho, coloquei o jumper aqui desse lado, não desse, e não tá valendo. Tá funcionando. Eu vou girar o potenciômetro e o servo motor tá girando junto, aqui até aqui. Agora vou abrir o monitor serial e mostrar para vocês. Vou dar aqui um espaçamento, barra N, e aqui um barra N, para não ficar confuso de vocês enxergarem. Monitor serial, pronto. Aqui tá no ângulo 180 e a Analogic 0 tá lendo 1023, tá no máximo. Agora a gente diminui, ó, a Analogic tá lendo 450 e o ângulo imprimido 87, tá 189, 82 e vai indo. É aqui que entra a calibração. Se vocês forem ver, ele não fica perfeitamente na vertical, tanto desse lado, girando aqui, quanto do outro, apesar desse aqui ele já se aproximar um pouco. Então, pessoal, aqui rodando, basicamente esse é o programa. Eu só queria, antes de terminar, explicar para vocês o que é esse 0 até 1023 e tá aqui na programação. Só para clarear vocês, caso alguém tivesse essa dúvida, ele é o potenciômetro
interpreta na escala de 0 a -3 dentro da entrada analógica. Depois interpreta de 0 até 180 e manda para o servo motor, que no meu servo right hand. Então é isso, pessoal.